objetivo é ter essa filmagem para os assinantes de Plurinar também, para que eles possam, no momento adequado, consultar o material que tem aqui. Então, o objetivo dessa apresentação é nós mostrarmos uma parte do que é o Plurinar, para que ele serve, quais são os nossos objetivos, e apresentar a vocês a nossa exposição, o motivo, tema e o objetivo da exposição que nós fizemos na 25ª Conferência Internacional de Medicina Tradicional Chinesa Veterinária, em Bali, onde nós podemos levar ao conhecimento público as técnicas, a utilização das técnicas que nós fazemos, onde nós conseguimos com que cães com paralisia de membros posteriores devido à doença do disco intervertebral tem um começo de recuperação bastante bom, onde nós conseguimos fazer com que eles, entre 22 e 25 dias, já comecem a ter resultado, comecem a andar. Então, qual o objetivo? Primeiro, eu gostaria de falar sobre o Clube NAM. O Clube NAM tem justamente como objetivo levar esse conhecimento a todos. Este vídeo e todas as outras possibilidades que nós trazemos, com o advento da pandemia, nos trouxe essa realização, essa visão da interconexão que nós temos no mundo todo. Eu hoje estou aqui na Alemanha, né, vim estudar para fazer um doutorado, e estou fazendo essa conexão com pessoas em qualquer do lado no mundo que queiram ver, que falem português. O Clube também vai ter uma versão em inglês, e também poderemos levar esse conhecimento a mais pessoas, visto que a língua portuguesa é falada em poucos países. O Clube NAM funciona da seguinte forma: tem uma mensalidade que é paga, como um clube, com baixo valor, principalmente em relação à qualidade, à quantidade e à qualidade do conteúdo que vai ser recebido. Nós teremos mensalidades que vão de R$ 19,90 para o estudante de medicina veterinária, R$ 22,90 para o estudante de mestrado e doutorado, e R$ 29,90 para o profissional. Com isso, vocês terão acesso a vários vídeos, a dois, um por mês, sendo esse, o outro, em função de Natal e Ano Novo, faremos na próxima semana, no próximo sábado também. E a discussão de casos clínicos, a colocação de dúvidas, os assinantes do Clube NAM também terão uma benesse a mais, que será um custo menor nos cursos do Clube NAM. Os cursos do Clube NAM, hoje nós temos apenas 3 cursos, nós teremos vários outros. Nós estamos com um livro também sendo escrito a caminho. E os assinantes terão vários benefícios nos nossos cursos, presenciais também no futuro. A ideia é que se tenha um auxílio, uma possibilidade de extensão, por exemplo, todo curso tem uma fase de preço bem mais baixa. O assinante do Clube NAM vai ter essa fase prorrogada, ou seja, ele poderá se inscrever para o curso por aquele mesmo valor durante todo o tempo de inscrição. Então, essas são algumas das possibilidades que o assinante do Clube NAM terá. Bom, o nosso objetivo, então, aqui hoje é levar para vocês a nossa exposição na palestra lá em Bali, que uniu duas técnicas, as duas principais técnicas com as quais eu trabalho, que são a eletroacupuntura e a quiropraxia. Eu não utilizo apenas essas duas técnicas. Um grande diferencial também são as ervas chinesas que fazem, vamos dizer assim, a base disso tudo.
Essas técnicas, a quiropraxia e a eletroacupuntura, elas juntas, somadas, levarão a possibilidade de um resultado muito maior. Eu sei que muitos colegas já trabalham com quiropraxia, outros trabalham com acupuntura, outros com eletroacupuntura, mas eu pouco vi colegas que trabalhem com esse conjunto. E esse conjunto é que faz a grande diferença. Nesses pacientes, por exemplo, em que eu utilizei essas técnicas juntas com outras técnicas que vão auxiliar e, vamos dizer assim, preparar melhor para o resultado dessas duas principais, nós conseguimos fazer com que um cão com paralisia dos membros posteriores, com a ausência de sensibilidade profunda, volte a começar a andar com 22 a 25 dias. Claro que nós contamos também com o auxílio do proprietário em fazer uma fisioterapia básica no seu cão diariamente. Isso é de extrema importância, porque se faz muito necessário que este cão esteja sendo estimulado diariamente para que o sistema nervoso central refaça as comunicações com os membros, né? O sistema, o canal neural entre o sistema nervoso central e membros seja restabelecido. Nós sabemos que este canal foi quebrado de alguma forma pela doença do disco intervertebral. Eu tenho aqui algumas pequenas, uma pequena apresentação, apenas uma pequenininha apresentação aqui. Deixa eu ver aqui, porque uma colega me mandou mensagem e ela estaria dentro do evento. Deixa eu ver se ela está aqui ou não. Não, não é. Não é isso, com certeza. Desculpem. Então, vamos voltar aqui às nossas imagens. Então, o uso da medicina tradicional chinesa é a quiropraxia para o tratamento das doenças do disco intervertebral, cães paralisados, né, devido à doença do disco intervertebral. Esse foi exatamente o assunto que eu tratei nessa conferência e que, no qual nós vamos falar agora. Então, todos sabemos que a doença do disco intervertebral, ela comete várias raças de cães, no mundo todo, e que ela, há uns anos atrás, a gente podia dizer que ela só cometia cães idosos, né? Era um diagnóstico mais tardio. Hoje nós sabemos que muitos cães com 2 anos de idade, muitas raças, como o Dachshund, apresentam, Dachshund, o próprio Bulldog francês, com 2 anos de idade, muitos indivíduos já estão apresentando essa doença, tá? A severidade da doença vai depender do tipo de lesão, de como esse disco ele está comprimido ou, né, se é que é um nervo, a saída do nervo e não o disco. E nós teremos uma dor, uma simples dor até uma paralisia. E muitos cães, inclusive, eles apresentam apenas uma claudicação, principalmente em questão de cervical. Tem muitos cães que, quando apresentam a doença do disco intervertebral na cervical, eles apresentam apenas uma claudicação. Desculpa. E essa claudicação, ela pode ser muito bem uma claudicação bilateral. Um dia o animal está manco de uma mão, no outro dia ele está manco de outra. Eu já vi casos que o cão está manco de manhã da mão direita e à tarde da mão esquerda. E hoje acredito que os clínicos já estejam se dando conta, até porque geralmente encaminham para o ortopedista que já sabe. Mas
Alguns casos que eu vi há 10, 12 anos atrás, o clínico não se dava conta que aquela claudicação era de origem neurológica devido à região cervical. Então, nós devemos estar muito atentos em relação a isso, ao fato de que algumas claudicações, elas podem ocorrer em ambos os membros de forma alternada. E sempre que nós tivermos uma claudicação em ambos os membros de forma alternada, nós devemos pensar em uma lesão cervical, pode ser uma compressão de disco. Membros falando de membros anteriores. Bom, a outra, o outro que eu gostaria de mostrar para vocês, o outro slide aqui, é justamente como, de que forma isso acontece nos animais, né? Da mesma forma que nos humanos, os processos são praticamente os mesmos. Aqui nós temos o que é do ponto de vista principalmente da quiropraxia, né? Que a quiropraxia o que que faz? Ela trata uma vértebra que está subluxada. A gente sabe que, de verdade, não existe a palavra subluxada, ela não está, se ela estiver subluxada, não há movimento. O animal não consegue se mexer, assim como a própria pessoa, vai para o hospital direto. De verdade, é uma pequena mudança de posicionamento, que muitas vezes pode ser de milímetros, e essa mudança de posicionamento, ela vai ocasionar, neste caso aqui, uma alteração do disco, uma compressão da saída nervosa no canal nervoso da onde a medula, né? A medula, aquela partezinha amarela ali, que traz a informação do sistema nervoso central aos membros. Nesse caso, ela vai, o nervo está saindo ali no canal, no orifício, por onde ele sai na vértebra e vai inervar uma região. E o disco, ele está, pelo mau posicionamento da vértebra, ele está sendo amassado, ele está criando aquela pequena avulsão, aquela pequena parte ali aumentada, comprimindo a saída nervosa. Isso é o que ocorre aqui neste caso. Então, nesse caso, nós temos essa possibilidade, essa situação, que é uma situação que, se fosse um humano, ia dizer que ele está com aquele formigamento, né? Ele pode estar com hiperestasia, com aumento da sensibilidade na área, ou ele pode estar com uma hipoestasia, uma diminuição da sensibilidade na área, ele pode estar com algum tipo de dor, com certeza, né? Por esse posicionamento errado. Ele pode estar, se isso tem um tempo muito longo, com certeza ele vai ter uma atrofia muscular dessa musculatura paravertebral no lado onde está acontecendo a compressão e muitas outras situações podem ocorrer em função disso, dependendo da localização da vértebra. Se é uma vértebra cervical, por exemplo, se é uma vértebra cervical, nós temos atrofia de membros anteriores, muito comum atrofia de ombro. Hoje mesmo nós estamos vendo um caso, né, para quem conhece a cocheira fraterna, de uma potra que foi resgatada por eles e que eles não sabiam, ela tem um problema na cervical, sofreu uma fratura no atlas, mas eles não sabiam que essa potra também tem uma lesão neurológica ocasionada por provavelmente uma malformação cervical. A gente ainda não tem um raio-x. Por que que eu estou dizendo isso? Porque só de tu olhar a ponta, tu vê que ela tem uma enorme atrofia muscular dos ombros. Além de outras coisas que ela tem, que a gente já sabe que são características de um animal com uma malformação cervical. Mas já é uma situação que a gente se atém. No caso do cão aqui, nós temos, se for numa vértebra
vértebra torácica, nós podemos ter até, dependendo da vértebra, se for no final de torácica, início de lombar, nós podemos ter uma diminuição de movimentos do intestino. No cavalo acontece muito isso, podendo dar cólica, intercepção, vômulo. Se for também no cão, no final de torácico, nós podemos ter uma atonia dos movimentos da bexiga, né? Nós podemos ter, dependendo da posição, uma atonia de movimento do intestino grosso. Então, são várias situações que podem ocorrer devido a uma diminuição no fluxo nervoso, na quantidade de impulso nervoso que sai devido à compressão deste nervo. Ou nós podemos ter também aqui o que é o objetivo dessa apresentação, a famosa compressão nervosa medular, que é quando nós temos um disco intervertebral migrando para o orifício da medula, devido à compressão que essa vértebra está exercendo sobre ele. Então, aqui realmente se faz necessário que se tenha um, um exame maior, uma compreensão maior do que está acontecendo, porque esse é um caso grave e que, se for, dependendo do posicionamento, vai resultar em paralisia de membros posteriores. Inclusive, pessoal, na cervical, porque vocês sabem que a primeira área externa à medula é a área relativa aos membros posteriores. Então, qualquer compressão de cervical na área externa, principalmente a partir da região C3, C4, C5, ela pode vir a ocasionar uma paralisia de membros posteriores, tá? Só deixa eu ver aqui, porque eu tô achando que isso aqui não está mais gravando. Não sei por quê. Não, está gravando. Então, nós temos que ter muito cuidado e muita atenção para saber aonde está essa compressão. E o exame, né, que nós sabemos que vai dar esse resultado é a ressonância magnética. Muitas vezes o proprietário não tem condições de fazê-lo, muitas vezes se faz um raio-x, e pela sintomatologia, pelo raio-x, pela diminuição do espaço intervertebral, já se tem ideia também do que está acontecendo. Bom, o que que eu faço para melhorar essa compressão? É aí que entra a quiropraxia. O nosso trabalho, nós utilizamos técnicas anteriores, nós utilizamos a liberação miofascial, essa área toda em volta dessa vértebra, ela vai estar com contratura muscular, com provavelmente com ressecamento de fáscias, tendões e ligamentos, pelo menor afluxo sanguíneo que está chegando, no momento tem uma compressão medular, uma compressão nervosa, inclusive naquela onde é só o ramo que está sendo comprimido, nós já vamos ter esse ressecamento das estruturas em volta. Então, nós fazemos uma liberação miofascial, que seria como se fosse uma massagem, né? Nos ligamentos, nas fáscias, nos tendões, nas estruturas musculares que estão em volta, proporcionando um relaxamento dessas estruturas. Nós utilizamos também algumas técnicas chinesas, como o de massagem, que auxiliam nessa liberação. Então, com isso, nós estaremos, uma delas se chama mofa, nós estamos fazendo massagem como se fosse lá do crânio em direção à cola, nós fazemos várias massagens com o dedo em torno, em cada dedo em torno da medula, e nós fazemos com que haja, com isso, uma melhora na circulação energética, na circulação de sangue, no vasodilatação, na liberação dos hormônios, do prazer, né, na ocitocina, do relaxamento, das endorfinas, e fazemos com isso que haja um relaxamento maior dessa área. E nós vamos para a manipulação dessas
áreas. Que, de verdade, começa sempre, a manipulação quiroprática começa sempre ou na cabeça ou no quadril, né? A coluna, entre o tórax e a região torácica e lombar, sempre vai ser a última. Então, nós começamos, de verdade, na cervical, tá? Geralmente, os cães que eu tenho tratado, que eu tratei nos meus últimos 13 anos, que foi o tempo que eu trabalhei somente com isso, eu sempre encontrei alterações iniciais de cervical, tá? Não importa se o cão tem problema torácico ou lombar, a cervical já apresenta alteração. O que para mim sempre me pareceu, hoje, depois de 13 anos, eu tenho bastante certeza em afirmar que essas lesões, possivelmente, elas começam na cervical e depois elas vão até as outras partes do corpo. Assim como um carro que se dirige, ele desalinha, né, na, na frente, no eixo dianteiro, e ele acaba comendo as rodinhas errado lá na traseira. Da mesma forma, ocorre essa situação. Então, nós precisamos ver o corpo como um todo. Nós precisamos alinhar a cervical, nós precisamos alinhar o quadril, para depois nós alinharmos a região torácica, lombar, sacro e muitas vezes, coxígea também, não esquecendo, nós, quando, dependendo do grau de dor que o animal apresenta, muitas vezes nós não conseguimos fazer um alinhamento da região que está acometida. Muitas vezes nós precisamos alinhar primeiramente a região anterior e posterior. Então, pessoal, qual a grande questão aí de tudo? Nós temos uma situação aqui que é o grande objetivo dessa apresentação. Esse é o nosso trilho de trem. Essa, vamos dizer que seja a coluna, tanto nossa quanto dos animais. Cada uma dessa madeirinha, dessa estaca que fica segurando o ferro, segurando o trilho, é como se fosse um de nossas vértebras, tá? Esses trilhos, um de cada lado, vamos dizer que seriam os nossos, está correndo aí nossos ligamentos, a nossa musculatura paravertebral, mais internamente lá os outros músculos de sustentação da coluna. E o trem que vai correr aí chama-se o Ti, a energia. O trem que passa, que faz com que essa energia corra, flua, que essa energia ande, né? E o que que é essa energia? O que que é esse caminho? Esse caminho é a nossa medula. O que que é a medula? O que que é a coluna? O que que é a cervical, a torácica, a lombar, a sacra? É a transmissão de todas as instruções do nosso corpo. Nós devemos lembrar que o nosso cérebro, ele é um computador mais avançado que existe neste mundo. A ciência ainda não conseguiu fazer um computador tão capaz quanto o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele vai enviar, receber, processar e enviar as informações para todo o corpo. E quem leva essas informações, seja do cérebro, né, do computador, para todo o corpo, quem traz todo o corpo para o cérebro é a medula vertebral. E ela está correndo aí, nesse trilho, certo? Cada vértebra que eu tenho um pouco subluxada, que não é essa, é só um conceito para vocês entenderem, e tem uma saída, uma diferença de posicionamento de 0,1, 0,2 milímetros, cada uma delas irá ocasionar uma diminuição no fluxo de energia, no fluxo de Ti,
ou seja, no movimento que esse trem realiza. E é essa a grande importância de tudo isso. Esse trem que corre, essa energia, esse Qi, conhecido por orientais por Qi ou Qi, ele simplesmente ele flui no líquido céfalo-raquidiano. E esse líquido céfalo-raquidiano, existe um movimento que a neurociência hoje descobriu, que chama-se biorradiância. E essa biorradiância é essa energia correndo na nossa medula e levando toda essa informação a todas as partes do nosso corpo e dos animais. Então, cada vez que eu coloco essa vértebra, que eu alinho ela, né? E que eu faço a eletroacupuntura. Lembra aquela chavezinha que tem no trilho que a gente mexe, que faz o trilho mudar de lugar ou continuar no mesmo lugar? Essa chavezinha, imagina que vários pontos desse trilho de tem essa chavezinha. Essa chavezinha é o nosso ponto de acupuntura. Então, nós estamos colocando a energia ali em cada ponto, acionando aquele cone energético que traz energia do planeta, o Zhongqi, né, energia do universo, para dentro dos pontos energéticos dos corpos, do nosso corpo, do corpo dos animais. E como eu digo, esse sol aí somos nós realizando o nosso trabalho, levando a nossa energia, porque depende muito também da energia do acupunturista, de quem está tratando aquele animal, de quem está tratando aquela pessoa, do quanto de doação, do quanto de amor, do quanto de vontade que tu tens que o teu paciente se cure. Então, tudo isso são situações muito importantes que nós precisamos ver para que socorram. Paralelo a isso, tem a vontade, o amor, o desejo da cura do proprietário, fazendo com que este cão fique todos os dias, seja receba essa massagem, né? Aqui está a medula, a coluna, que ele coloque um dedo de cada lado, venha desde lá da nuca até a região da colinha, né? Que passe os dedos assim com uma certa pressão durante 12 vezes. De preferência, 3 séries de 12 vezes, desde a nuca, pode ser até o final do crânio, aqui, até lá a região da colinha, 12 vezes. 3 séries de 12 vezes. E também, à medida que o animal, à medida não, desde que se começa o tratamento, ele tente manter o cão na posição quadrupedal. Ele não vai ter força, ele não vai ter como se manter, né? Com os posteriores firmes, mas o proprietário vai segurar o quadril, vai segurar por baixo, ali na região do fêmur mesmo, e fazer o cãozinho manter as duas patinhas ali, daquela posição por 2 minutos, contados no relógio, ou com alguém ao seu lado dizendo acabou, ou coloca no celular, e mantendo aquele posicionamento por 2 minutos pela manhã e 2 minutos à tarde, sempre com a massagem anterior. E isso vai se repetir diariamente, cada semana aumentando o tempo. A primeira semana, faz 2 minutos, a segunda semana, 5, a terceira, 10, 15, 20. Porque o que que nós estaremos fazendo? Hoje a ciência já sabe que os neurônios, eles voltam, eles se multiplicam, eles continuam refazendo os caminhos nervosos. Então, nós estamos reensinando ao cérebro as suas conexões. Nós estamos mantendo o cãozinho na posição quadrupedal, ele vai receber o sistema nervoso central, como nós estamos tirando a interrupção, que era o disco intervertebral comprimindo, nós estamos tirando essa interrupção através da quiropraxia e nós estamos estimulando através da eletroacupuntura esse trenzinho a fluir, certo? Botando as nossas agulhinhas em pontos Roatot de Agui, né? Pontos ali em torno da lesão,
pontos do meridiano da bexiga em relação à área afetada. Nós podemos usar pontos bairro de baixo, né, com B60 também. Nós podemos usar pontos R1, né, tudo isso em eletroacupuntura, e estimulando mais ainda esse movimento energético para que esse fluido, esse líquido cefalorraquidiano, com esse ti, com essa energia que a ciência hoje chama de radiância, de hiperradiância, né? E essa energia flua na medula do nosso paciente e com isso ele volte, ele reaprenda a andar. Eu não posso deixar de esquecer de comentar, de comentar que esses pacientes também, eles recebem o tratamento com erva chinesa, que é o medicamento, que é o alimento de verdade para aquelas estruturas, para que elas recebam 24 horas por dia a possibilidade de melhorar, de trabalhar, de estarem melhores. Então, é importante que a gente se dê conta de tudo isso, é importante que a gente busque trabalhar em todos esses aspectos, cada um desses aspectos é de extrema importância para que nós possamos conseguir o resultado do nosso paciente. E, por último, ainda, eu também faço a acupuntura nesses pontos, Rua de ali, à medida que o paciente aceita, né? Porque quando ele está com muita dor, tu não consegue nem fazer, injetar, né? Faça acupuntura com B12, ah, nessa região, porque o paciente vai ficar como se fosse 4 dias durante 24 horas recebendo estímulo, como se ele estivesse fazendo uma acupuntura, o que vai também acelerar e melhorar em muito a sua recuperação. Então, pessoal, seria isso que eu teria para passar para vocês hoje. Eu espero que aqueles que vejam esse vídeo encontrem nele um pouco de amparo, de fortalecimento no seu conhecimento, um pouco de ideias novas, algo que some, que agregue o seu trabalho, para que nós tenhamos um resultado maior, um bem-estar maior, a diminuição da dor e uma melhor qualidade de vida dos nossos pacientes. Lembrando que nem todos os pacientes a gente consegue curar, isso é um fato, mas todos aqueles que a gente puder levar o melhor tratamento que a gente puder curar, com certeza já será uma grande possibilidade. Gratidão a todos que aqui estiveram e nos colocamos à disposição para qualquer dúvida através do nosso site do Clubinã ou através da nossa página no Instagram ou no Facebook, nosso WhatsApp, aqueles que necessitarem. Até a próxima e vamos encerrando essa gravação.